aplaudir a Jesus, você pode aplaudir o Senhor. A Ele a honra, o louvor, a glória, a exaltação. Como é bom a gente adorar o Senhor, irmão. Que você tenha chegado aqui nesse lugar com o coração cheio de adoração a Ele. Declaração que só Ele é o Senhor da sua vida. Eu creio que Deus Ele vai fazer na sua vida. Você diz amém? Só instrumental. Eu quero orar com você. Senhor Deus amado, em nome de Jesus, prepara o coração do teu povo, Pai. Prepara o coração do teu povo para receber a tua palavra. Essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que move sobre a nossa vida e abre circunstâncias, essa palavra que abre caminhos, essa palavra, Pai amado, que traz renovo, essa palavra que traz um novo ânimo, essa palavra, Pai amado, Pai querido, que tem respostas para nós nessa noite. Pai, eu não sei como cada pessoa chegou aqui, mas nós declaramos, Pai, que eles vão sair cheios de uma palavra que irá gerar milagres, que irá gerar transformação, que irá gerar mudanças, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, faz aquilo que só Tu podes fazer nessa noite. Age em nosso favor, Pai. Aqui estamos adorando o Senhor, declarando que só Tu és santo, na autoridade do nome e do sangue de Jesus. E quem crê diz, você pode aplaudir o Senhor antes de você sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode sentar, querido. Você pode sentar. A Ele a honra, a glória, o poder, a adoração, né? E eu tenho uma palavra para ministrar no seu coração, mas já foi totalmente invertida aqui a ordem dessa palavra que a gente vai estar ministrando sobre a sua vida, assim como aconteceu no primeiro culto, né? Assim como aconteceu, a gente cantou agora, Ele é o Senhor, né? Tua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam Teu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Que canção de adoração linda, irmão. Que canção é essa, irmão? Canção atemporal, porque a adoração não tem tempo, irmão. A gente canta uma adoração que tem mais de 100 anos, a gente é edificado. A gente canta uma adoração que saiu semana passada, nós somos edificados. Porque a grande questão é se a letra ela é bíblica, se a adoração realmente flui do coração, vai ter resultado. Porque afinal de contas, o que é que move o seu coração nessa noite? Responda aí você mesmo. O que é que está movendo o seu coração nessa noite? O que é que está movendo? Como eu disse que a palavra ela já está sendo, vou começar do meio, depois vou para o final, depois vou para o começo. E você vai sair daqui edificado por essa palavra. O que é que move o seu coração? Porque, olha, Lucas capítulo 8, versículo 40, vai falar sobre uma passagem que você conhece, mas de um homem que foi movido de íntima adoração a Deus, né? Íntima adoração a Deus. Lucas 8, 40 vai falar sobre Jesus chegando ali, se não me falha a memória, Cafarnaum, foi Nazaré, e ali, ó, quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Todo mundo alegre, estão esperando Jesus. Mas aí o versículo 2, continua telão, continua. Então um homem chamado Jairo, líder da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus e implorou-lhe que fosse a sua casa. Está vendo aí? Porque a sua única filha, com quase 12 anos, estava morta. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Para aí, irmãos, Jairo, o principal da sinagoga, não sei se você conhece essa história, mas Jairo era o cara que tomava conta da sinagoga. Ele era religioso, ele conhecia a religião, mas ali a filha dele estava doente e algo moveu para que ele pudesse chegar até Jesus. Olha, todo mundo estava alegre com Jesus, mas só Jairo vai mover o coração de Jesus. O que foi que esse cara fez para mover o coração de Jesus? Porque olha, eu tenho certeza que teriam ali centenas de pessoas que queriam que Jesus fosse na casa dele. E Jesus não foi na casa de Jairo porque ele era o principal da sinagoga. Não. A atitude de Jairo, o texto nos diz que estava todo mundo alegre, mas ele foi o único que se prostrou diante de Jesus e o adorou. O único. Ele adorou Jesus de uma forma diferente. Essa palavra prostrou é do grego proskeneus, que quer dizer adorar com o rosto em terra. É literalmente, você é uma pessoa chegar, colocar a cara no pó, a barriga no chão, abrir os braços e ali começar a implorar uma canção ou palavras de adoração a outra pessoa.
Aqui a gente não fez isso fisicamente, mas o seu espírito, quando você adora em espírito e em verdade, você está dizendo assim: Senhor, minha alma está prostrada, meu espírito está prostrado. Senhor, que o Senhor mova sobre a minha vida, que o Senhor mova sobre a minha casa, que o Senhor mova sobre a minha família, que o Senhor mova sobre mim. Recebe, Senhor amado, essa adoração. Jairo se prostra ali com o coração quebrantado diante de Jesus, e assim: Jesus, vai lá na minha casa, vai lá na minha casa. Você pode dizer assim: Jesus, enquanto eu estou aqui, manda o teu anjo lá na minha casa, manda o teu anjo lá na minha família, manda o teu anjo lá onde estão os meus, manda o teu anjo lá na minha empresa, manda o teu anjo lá onde está aquela minha pessoa que eu gosto tanto, que está doente. Em nome de Jesus, olha, eu creio que Deus vai responder a sua oração nessa noite. Você diz amém por isso? O que é que move? Jairo não estava nem aí, meu irmão, porque ele era principal da sinagoga. E se você conhece a história, o principal da sinagoga de Nazaré expulsou Jesus da sinagoga e quase queria matar Jesus, né? A fama de Jesus entre os fariseus estava muito ruim entre eles. Os caras queriam matar Jesus, mas Jairo não está nem aí para nada. Jairo tem uma necessidade. A minha filha precisa ser curada. Querido, eu e você temos necessidades nessa noite, sim ou não? Eu e você temos necessidades nessa noite. Estamos aqui diante do Deus que abre porta, que cura. Jairo não estava nem aí, porque diante de uma necessidade, primeiro ele adorou ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque existem protocolos de acesso a Deus. Ei, entendeu o que eu falei? Porque existem protocolos de acesso. O tema dessa palavra é acesso. Qual é o tema da palavra? Acesso. Porque tem acesso. Como chegar diante do coração de Deus? Ó, pastor, que é isso? Calma, irmão. Vamos para a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia está falando sobre isso. Jairo não estava nem aí para nada. Ele vai adorar o Senhor. Ele começa adorando, ele começa se curvando, porque diante de uma necessidade, o que vai importar é o quanto eu me curvo, o quanto eu me arrependo e o quanto eu clamo e permito que o Senhor venha e age em meu favor. Jairo não está nem aí. Vai lá, Jesus, estou precisando. Ele entendeu que existia um acesso ao coração de Jesus. Querido, tem acesso ao coração do Pai. Tem um acesso para mim e para você. Tem uma forma de nós chegarmos a Jesus. Tem uma forma de nós chegarmos a Deus, que é através de Cristo Jesus. Tem uma forma de chegarmos ao coração do Pai. Eu estou sendo altamente ministrado há já quase 2 semanas ou 3 sobre o que diz 2 Crônicas capítulo 7, a partir do versículo 14. Só que a gente vai ler a partir do versículo 12. Se você não estava aqui no domingo passado, que eu até preguei um pouco sobre Salomão, inspirado também por esse versículo, né? 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, o contexto da época, olha, você pode não conhecer muito a história, daqui a pouco você bota o texto, você pode não conhecer um pouco a história, mas aqui Salomão acaba de inaugurar o templo, e Salomão acaba de inaugurar o seu palácio, e 2 Crônicas capítulo 7, versículo 12, vai falar o seguinte: Deus indo visitar Salomão, quando ele tinha feito tudo bem, quando Salomão faz tudo muito bem, quando ele vai inaugurar o templo e o seu palácio, o Senhor aparece de noite, e aí o versículo 12 vai dizer o seguinte: o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi esse lugar para mim, como templo para o meu sacrifício. Se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o seu país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Quem diz amém para essa palavra? Irmão, essa palavra que o Senhor traz para Salomão, essa palavra ela está recheada para a gente de acesso ao coração de Deus. Essa palavra é um acesso ao coração do Pai, um acesso. Aqui Deus está dizendo assim: olha, o que vocês precisam fazer para acessar o meu coração, para que eu mova sobre vocês. Irmãos, eu estou pregando aqui para pessoas que precisam que Deus mova em alguma área da sua vida. Você está aqui para clamar algo a Deus. Tem alguém aqui que está clamando algo a Deus? Eu estou clamando. Eu estou. Mas não é simplesmente chegar e pedir, irmão. Não é dessa forma, irmão. Não é desse jeito. Não funciona desse jeito o protocolo do Senhor.
Não é simplesmente, tem gente querendo mover o coração de Deus por necessidade. Não é assim, Senhor, eu preciso tanto, Senhor, porque eu estou tão necessitado, Senhor, porque eu tenho que pagar uma conta, Senhor, porque eu preciso que o Senhor me ajude nisso. Irmão, todo mundo precisa disso, todo mundo está precisando, todo mundo tem uma necessidade que quer que o Senhor haja, mas não é simplesmente dessa forma, no seguinte sentido, de Senhor, irmão, tem muita gente que está precisando e que não tem nenhum lugar para dormir hoje. Tem gente que está querendo acessar o coração de Deus, até mesmo, sabe como, murmurando: Senhor, por que está acontecendo isso? Senhor, por que está acontecendo aquilo? Senhor, por que está fazendo essa questão está acontecendo na minha vida? Não é desse jeito, querido, não é dessa forma, não é assim, não é pela necessidade que o coração de Deus vai se mover, porque todos nós precisamos. Senhor, porque eu sou muito bom, Senhor, porque eu sou uma pessoa boa, Senhor, porque o Senhor está vendo o que eu estou fazendo. Irmão, não é desse jeito. Foi se construído na mente de algumas pessoas que você vai acessar o coração de Deus se você fizer por bondade. É por bondade que uma pessoa é salva? É por bondade que uma pessoa... Metade não, umas 10 pessoas disseram que não. É por bondade que a pessoa é salva? Não, não é por bondade. Não é. É pela misericórdia, pela graça e pelo amor de Deus. É pelo amor, é pela graça. Não é pelo que eu faço, é pelo que Ele fez. É pelo que Ele fez por mim. É pelo que Ele fez. Eu vou acessar o coração de Deus como? Como é que nós acessamos o coração de Deus? O Senhor já mostrou para a gente como é o acesso. O Senhor já mostrou. Eu quero ministrar sobre a sua vida algumas pessoas que moveram o coração do Pai, com algumas atitudes, com algumas palavras, e a gente vai aprender sobre isso nessa noite, porque eu declaro em nome de Jesus que mais uma vez o Senhor vai mover sobre a sua casa, o Senhor vai mover sobre a sua família, o Senhor vai mover sobre a sua vida. Agora entende, irmãos, para chegar na presença desse Deus tem uma forma. Pastor, eu aprendi, calma. Vamos para a palavra. Vamos para a palavra de Deus. Aqui o Senhor está abençoando Salomão, o seu reinado, está abençoando o povo. E Deus está dizendo assim: Salomão, veja bem, olha, se acontecer do céu se fechar, se o céu ficar literalmente de bronze, se acontecer da terra ficar semelhante a ferro, não produza, se acontecer isso daí, e ainda mais, se acontecer de vir uma grande praga e devorar o pouco que você já tem, se isso acontecer, olha, Deus falando com Salomão, aí Salomão diz assim, aí Deus diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, dos céus eu vou ouvir, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Se acontecer isso, se vocês fizerem isso aqui, a circunstância muda. Já pensou, irmão? Deus está mostrando como ter esse acesso ao coração. Olha o que o Senhor está fazendo. O Senhor está mostrando, o Senhor está ensinando. Irmãos, quantas pessoas conseguiram acessar o coração de Deus? Mas pastor, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que acordar de manhã, ler 10 capítulos da Bíblia, passar 1 hora em oração, ler mais o devocional do dia e vir para a igreja, entregar minha oferta? Não, meu irmão, calma. Sabe o que é que primeiro que a gente precisa? Sabe o que é que vai mover o coração de Deus? Sabe o que é que nós precisamos fazer? Andar em espírito. O salmista no Salmo 42 escreveu: Senhor, assim como a corça anseia por águas, assim o meu coração tem sede de ti. Que não pode ser algo mecânico, é algo que tem que brotar do seu coração. E isso brota do seu coração à medida que você se prostra diante de Deus. Não é algo mecânico, não é algo religioso, é algo, irmão, assim como a corça precisa de água, o meu coração tem sede de ti, irmão. Que você nessa noite, que a sua adoração desperte você a ter sede de Deus durante essa semana. Eu quero ter sede de Deus, eu quero estar nessa presença, eu quero adorar, eu quero me prostrar, eu quero entregar o que eu tenho. Eu quero fazer diferente, Senhor, porque é assim, quando nós nos prostramos, que nós assim movemos o nosso coração ao coração de Deus. Meu irmão, aí o favor você encontra. Aí você encontra o favor de Deus.
Irmão, existem protocolos que vai fazer com que eu e você possamos acessar o coração de Deus. Davi, irmão, o rei segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Meu irmão, Davi no Salmo 57, Davi vai dizer assim: Senhor, às sombras das tuas asas eu encontro refúgio, eu encontro proteção, na sombra das tuas asas. Irmão, quando eu estive lá em Israel, eu aprendi que Davi, ele não orava no tabernáculo. Davi não orava ali no tabernáculo, não. Nem orava no palácio. Diz a tradição que Davi tinha uma tenda. E a tenda que Davi adorava, ela era vazada em cima. Sabe por quê? Porque quando o sol batia, em determinadas horas do dia, fazia a sombra de um lado e fazia a sombra do outro. Então Davi, 7 vezes no dia, diz a tradição que 7 vezes, olha, o cara era rei de Israel, irmão. Um homem ocupadíssimo, com batalhas, com decisões importantes para tomar, mas nada tirava o tempo de adoração de Davi. 7 vezes no dia, Davi ia para a sua tenda, e ali ele se prostrava, e ali ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu: na sombra das tuas asas eu encontro descanso, eu encontro morada, irmão. É a sombra das asas do Senhor. Davi desejava que eu e você, à medida que adoramos, possamos aumentar esse desejo de sempre estar na presença de Deus. E Deus respondeu Davi, sim ou não? Respondeu, irmão. Davi foi um homem que não perdeu uma batalha, mas ele estava em adoração. Davi foi um homem no qual o reino de Israel cresceu, mas ele estava em adoração. Ele foi um homem que não pecou, ele foi um homem que teve uma vida exemplar, irmão. Quando a gente vê a história de Davi, sim ou não? Meu irmão, se a gente lesse sem saber quem é, diz assim: esse é um miserável, né? Manda matar o cara para ficar com a mulher do outro. Já pensou? Mentiu, tudo isso daí. Mas não, Deus vai dizer assim: ele é um homem conforme o meu coração. Mas sabe por quê? Porque mesmo depois de cometer todos esses pecados, ele chegava assim: Senhor, me perdoe, Senhor, me perdoe, Senhor, me perdoe. Salmo 51, quando ele vai escrever, você está vendo, irmão, um homem que a adoração movia, um homem que entendeu que é a adoração a Deus, irmão. E Davi é celebrado até hoje. Davi é celebrado até hoje, o maior rei da história de Israel. Hoje o exército de Israel tem um cinturão de Davi. Você sabia disso? A defesa de Israel chama-se cinturão de Davi, meu irmão. E para passar por esse cinturão, meu irmão, não é qualquer mísselzinho não, do garrafa de Coca-Cola do Ramais que vai fazer isso não. Vai não. Cinturão de Davi, um homem que é celebrado até hoje, mas um homem que se prostrava diante do Senhor. Você está entendendo, irmão? Está entendendo qual é o protocolo de acesso? A adoração, o coração quebrantado. Coração quebrantado, irmão. Eu falei agora de Jairo. O que foi que fez com que Jesus movesse? O que foi? A adoração. Proscreneus. A adoração. O que foi que fez com Jesus, né? Nessa mesma história. Vamos emendar nessa história. Jesus ali chegando, indo para a casa de Jairo. Aí no meio do caminho, Jesus está andando. Uma mulher, o texto nos diz que havia 12 anos, que sofria de uma enfermidade, e ela era rica. A mulher era rica. Mas o texto nos diz que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos para ficar curada. Ela ficou curada? Não, muito pelo contrário. Ela era uma excluída pela lei. Só que ela ouviu falar que Jesus estava passando. Sim ou não, irmão? Quem está aqui? Ela viu que Jesus estava passando. Aí ela disse assim: eu vou ter uma ideia. Se eu apenas tocar em Jesus, eu vou ser o quê? Eu vou ser curada. É interessante, irmão, que o mesmo Lucas 8 vai nos dizer que naquela passagem, quando aquela mulher ela fura fila, vai por todo mundo, chega, se estica e toca ali na orla do manto de Jesus, no talit de Jesus. Ela tocou no lugar certo, porque o texto nos diz que Jesus para, a multidão o comprimia, aí Jesus parou Jesus, alguém me tocou. Aí Pedro diz assim: todo mundo está tocando em você, Jesus. Todo mundo está tocando no Senhor. A multidão estava o quê? Comprimindo Jesus. Todo mundo estava tocando em Jesus. Aí Jesus diz assim: não. Alguém tocou em mim de forma diferente. O que foi que fez com que Jesus parasse
no toque daquela mulher, que não foi nem nas suas pernas. Sabe onde foi que ela tocou? Ela vai tocar na ponta do talit, ali na ponta onde tinham as sinetas do sacerdote. Ela vai tocar no lugar certo, porque ela diz assim: ninguém pode me curar. Agora esse Jesus, ele não é um sacerdote, ele é o sumo sacerdote de Deus, enviado do céu à terra. Ninguém me tocou, mas se eu tocar ali na orla dela, tocar nos sinos do sumo sacerdote, que ele está ali andando no talit ali, se eu apenas tocar ali, eu vou ser curada. O que foi que fez com que Jesus parasse, irmão? Foi a forma que aquela mulher tocou. Ela entendeu o protocolo do céu na terra. Ela entendeu que aquela fé, que o toque dela de forma diferente iria parar Jesus, e assim parou. E naquela mesma hora Jesus disse: ei, de mim saiu virtude. Quem foi? Quem foi? Se Jesus não para e não pergunta, aquela mulher, meu irmão, ela ia sair feliz da vida, curada, não estava nem aí. Ela encontrou a bênção dela, mas não, de mim saiu virtude. Você está entendendo, irmão? O toque diferente daquela mulher na hora de Jesus fez com que o coração do Senhor se virasse para ela, e ela encontrou a bênção. Você está entendendo o protocolo para que eu e você possamos encontrar a bênção? É o que vem, é o que brota do nosso coração, é o que brota da adoração, do reconhecimento. O reconhecimento do Senhor. Olha aí, irmão, a gente tem que conhecer isso. A rainha Esther, o povo de Deus ali estava para ser dizimado. Só que a rainha Esther, ela vai entrar na presença do rei Assuero com o quê? Com um protocolo na mão, sim ou não, irmãos? Sim, meu irmão. Não era qualquer pessoa, não era qualquer das esposas do rei que podia entrar na presença dele, não era ninguém que podia entrar na presença. Porque se entrasse na presença sem ser chamado, bastava um toque, um olhar do rei, ou uma senha para lá que ele dissesse, ou quem sabe com seu cetro bater, ele não sabe. Aquela pessoa era morta naquela hora. Mas a rainha Esther, ela se prepara, ela vai passar meses, meu irmão, ela vai se preparar, ela vai tomar banho de perfume, sei lá o que ela fez, meu irmão, vai ficar lá, eu só sei que a mulher estava cheirosa. E ela já era linda, estava mais linda ainda. E quando ela chega na presença do rei, o que foi que fez com que ela encontrasse graça diante do rei? A preparação. Sim ou não, irmão? Foi a preparação, meu irmão. Agora, muitas vezes, eu e você, a gente que entra na presença do Pai para clamar algo sem preparar, sem adorar o Senhor. Não, irmão. Não é assim, dessa forma. Não é desse jeito. É com fé, sim, é com fé. É com fé e crendo, não é pelas obras, não. Ah, pastor, quer dizer que se eu der a volta de joelho, clamando para que o Senhor faça, cara, se for só pela volta de joelho, não vai acontecer nada. Agora, você pode dar a volta de joelho clamando a palavra de Deus, aí sim, mas não é pelo joelho, é pela palavra. É pela palavra. Que isso daí vai gerar o quê? Vai gerar o acesso ao coração de Deus. E ali, Esther chega na presença do rei, ela vai preparada, irmão. Ela vai preparada. E ali, naquele preparo, ela encontra graça. E o rei a escuta. Você está vendo, irmãos? Você está vendo que existem, mais uma vez, acessos e protocolos para o coração de Deus? Existe. Em espírito e em verdade. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Amém? Sim. Pastor, eu estou orando, eu estou pedindo para que Deus ele mova sobre a minha casa, eu estou pedindo para que Deus ele me dê uma bênção financeira, eu preciso pagar a dívida. Eu preciso, pastor, que o Senhor ore. Quantas vezes já ouvi isso? Preciso, pastor, que o Senhor ore para Deus me abençoar. Meu irmão, ore para Deus abençoar todo mundo. Agora, pelo segundo domingo, eu estou falando para você, não adianta você pedir para Deus te abençoar financeiramente, dar 10 voltas no quarteirão, clamando a palavra, subir no monte, fazer série, se você não entende o principal para que o Senhor mova sobre as suas finanças, se você não entrega dízimo. Se você não entrega dízimo, olhe, se você não é um dizimista, você pode ir para o monte, você pode dar a volta no quarteirão, você pode fazer a prova que não vai mover, porque existe um princípio a ser respeitado. O princípio do altar, o princípio da entrega no altar, é um protocolo para que eu e você possamos ser abençoados. É qualquer coisa? Não. É qualquer troco? Não, meu irmão. É o que é precioso. É o que é precioso, irmão.
Ó, sabe o que é que fecha os céus? Sabe o que é que fecha os céus para Deus não abençoar? Sabe o que é que faz com que a terra não produza? Duas coisas. Sabe o que é? Desobediência e idolatria. O que é que fecha o céu? Desobediência. Agora todo mundo, o que é que fecha o céu? Desobediência e idolatria. Fecha o céu. Fecha o céu. Desobediência e idolatria, fecha o céu. Por que foi que o povo de Deus começou a ser cativo na Babilônia? Primeiro cativeiro e segundo. Por que foi? Por que foi? Desobedeceu a Deus. Foi, desobedeceu a Deus. Mas o povo se tornou idólatra. O povo se voltou contra Deus. Mas o povo desobedece. Deus tinha dado ordens básicas. Deus disse assim: o sétimo dia é o dia do descanso. Todo mundo para, vai descansar, o Shabá, né? Começaram a não respeitar o Shabá. Deus disse assim: o sétimo ano é o ano de descanso da terra. Vocês vão produzir 6 anos, o sétimo ano é de descanso, porque vocês vão ver que eu sou a providência de vocês. No sétimo ano, vocês não vão precisar, a terra não vai produzir, porque eu sou a providência. Eu vou fazer multiplicar o que vocês escolheram do 1 ao 6. Foi o que o povo fez. Não começou nem a respeitar o sétimo ano, começou a plantar todo ano. Deus disse assim: desobedeceram, voltaram as costas para mim, cativeiro babilônico. Cativeiro, nações invadiram, a Babilônia invadiu, leva o povo, desobediência e o quê? Idolatria, fecha os céus. Desobediência e idolatria, fecha o céu. Irmão, quem sabe algumas coisas não estão acontecendo na sua casa, porque você ainda tem um objeto de idolatria dentro da sua casa. Eita, o menino disse, eita. Objeto, quem sabe você tem ainda objeto. Irmão, me desculpe, mas com todo respeito. Pastor, sabe por que é? É porque essa imagenzinha aqui veio do meu tataravô, que passou para o meu bisavô, que passou para o meu avô, que passou para o meu pai, agora está comigo. É uma relíquia de família. Irmão, Deus não divide a glória dele com ninguém. Ponto. Tira isso da tua casa, porque isso pode ser um instrumento que está impedindo Deus agir sobre a sua casa, sobre a sua família. Com Deus, escute, Deus não divide a glória dele com ninguém. Ponto, irmão. Você é do Senhor, você não é. Quem sabe é um objeto de idolatria. Quem sabe você está idolatrando pessoa. Quem sabe você está idolatrando seu filho. Quem sabe você está idolatrando seu time de futebol. Quem sabe você está idolatrando a sua casa. Irmão, nada pode. Ou Deus é o primeiro lugar, ou ele não divide a sua glória com ninguém. Ou ele não é primeiro, ou ele não é nada. Porque no seu coração, se ele não for primeiro, nem esquenta, ele não vai ser o segundo não. Você não tem no coração. Não tem. Ele não divide a glória dele com ninguém. O que é que fecha o céu? Desobediência e o quê? Idolatria. Desobediência, idolatria. Lembre que foi isso que Deus vai falar para Salomão. Salomão, se vocês desobedecerem, olhe, o céu se fecha, a terra não produz nada. E se ainda vir se eu mandar os gafanhotos para comer aquilo que pouco ficou, tem um protocolo de acesso para que isso mude. Se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o caminho. Esse é o caminho. O povo desobedece, o céu fica de bronze. Agora, 1 Reis capítulo 18, Elias, o profeta do Senhor, o povo se volta contra Deus. Foi o que aconteceu. Elias disse o quê? 3 anos e meio sem chover, não vai chover, não cai uma gota de chuva do céu. Lembra disso? Meu amigo, pense, sociedade agrícola pastoril depende de quê? Depende da chuva, depende do plantio. Se não chove, como é que vai ter plantio? Se não chove, como é que vai ter água? Israel estava passando ali, meu irmão, prova. Agora por que foi a prova? Porque o povo desobedeceu e virou um povo idólatra. Lembra? Os profetas de Baal estavam ali fazendo sacrifício junto do povo. Aí Elias diz assim, vamos fazer o seguinte, vamos ver quem é Deus. 1 Reis capítulo 18, se você for rápido aí, 1 Reis capítulo 18, abre aí a sua Bíblia, você vai ver que Elias no Monte Carmelo, Elias diz assim, escuta irmão, olha o protocolo para que Deus venha abençoar a sua vida. Você quer receber essa palavra? Sim ou não? Olha um desses protocolos para Deus abençoar a sua vida. O povo, meu irmão, estava longe do Senhor. O povo estava longe.
Aí Elias desafia: vamos fazer o seguinte, chama todos os profetas, os sacerdotes de Baal, manda eles começarem a clamar para que Baal mande fogo do céu. Se Baal mandar fogo do céu, vocês vão ver que Baal é Deus. Agora, se não vier o fogo, e se eu orar e Deus mandar fogo do céu, aí vocês vão ver que o Senhor é Deus. Desafio lançado, desafio aceito. O texto nos diz, olha, primeiro livro de Reis, capítulo 18. E agora, onde é que está aqui? Primeiro livro do Reis, capítulo 18, versículo 25. Elias disse aos profetas de Baal: escolham dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam fogo. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e prepararam. E clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ei, eles passaram fazendo as orações dele. De quando, irmão? Qual foi o tempo? Qual foi o tempo? Qual foi o tempo? De manhã ao... Olhe, eles orando para o Deus falso deles, Baal. Desde a manhã até o meio-dia. Irmão, eles clamaram a manhã inteira. E Elias tirando onda: vai, clama mais, eu acho que Baal está viajando. Vai, clama mais, acho que ele não está ouvindo, clama mais alto. Aí os caras endoidaram, meu irmão, porque tem gente que é assim, né? Quando começa a levar pressão, fica aí fica doido mesmo. Começaram a se cortar, começaram a clamar para o Baal. E Elias dizendo assim: vai, chama mais. Ele está ocupado, acho que ele está dormindo. Clama para o Baal. Clama. Da manhã até o meio-dia, fazendo as orações dele. Irmão, entenda uma coisa. É uma bênção nós orarmos ao nosso Deus e passarmos, passar aí tempos em oração. Irmão, vê só, é bênção. Agora entenda, o tempo em oração é uma bênção. Agora, tem coisas que o que vai mover o coração de Deus não é o tempo da oração. Sabe o que é? É eu e você prepararmos o altar. A preparação do altar. A preparação. Tem pessoas que passa o tempo, mas não estão preparando o altar para que seja abençoado por Deus. Como? Deus quer lhe abençoar, prepara o altar, filho. Entregue algo no altar do Senhor em sacrifício. Agora, algo valioso no altar do Senhor. Ah, não, pastor, eu vou só orar. Não adianta só orar, tem que trazer no altar. Tem que reparar o altar da sua casa, tem que reparar o altar da sua família, tem que reparar o altar das suas finanças. Depois deles passarem a manhã toda clamando, os profetas de Baal, orando a Baal, ele diz assim: para, agora chegou a minha vez, para tudo. Aí sabe o que o texto vai dizer? 1 Reis capítulo 18, versículo 30. Então disse Elias a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se. Elias fez o que, irmãos? Irmão, você está aqui, vaso? Eu declaro em nome de Jesus que toda mente está desbloqueada agora. Todo o coração desbloqueado. Você está recebendo essa palavra, irmão. O primeiro culto foi uma bênção. Esse daqui está sendo do mesmo jeito. Agora receba essa palavra. Não perca essa palavra. Então Elias disse, aproxime-se de mim. O povo aproximou-se. Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha lhe sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhe disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse, eles fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou eles, e fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a vala. Irmão, preste atenção aqui. Elias está lá no Monte Carmelo. Quando a gente for em Israel e chegar no Monte Carmelo, 10 pessoas vão para Israel. Quando a gente for para Israel e chegar no Monte Carmelo, de cima do Monte Carmelo, você vai ver embaixo a cidade de Haifa. Cidade de Haifa hoje. Embaixo também estaria ali o ribeiro de Quisson. Hoje está vazio, hoje tem só marca, não tem mais o ribeiro. Mas naquele tempo era o ribeiro de Quisson. Aí Elias vai reparar o altar, vai colocar 12 pedras, vai cortar o novilho. Aí Elias vai dizer assim:
chamou um menino que trabalhava com ele, desce lá e pega 4 cântaros de água. Irmão, tá lembrado que era tempo de quê? De seca. Quanto é que custa hoje a gente colocar aí 20 litros de água, um garrafão de água, 20 litros de água, quanto é que custa hoje? Quanto é? 10 conto? 15, 20? Né? Hoje é barato. Hoje é barato. Mas naquela época, irmão, se não tinha água, Elias disse assim, vão lá, e meu irmão, a descida é longa, de onde ele estava, no Monte do Carmelo, até o Ribeiro de Quisson, a descida é longa. Aí ele diz assim, o altar está reparado, só que não é só o altar, eu tenho que colocar algo de valor. O que era que ele tinha de mais valor naquele tempo? Era ouro. Era ouro? Não, não era ouro não, irmão. Ouro todo mundo tinha, mas não tinha nem o que comprar, porque não tinha água, não tinha semente. Ele diz assim, vou pegar o que é de mais precioso. Pega lá 4 cântaros de água, era o que era mais precioso. O menino desce, pega os cântaros, sobe nas costas, derrama tudinho. Elias olha assim, tá pouco, vai de novo. Os meninos vão de novo, 8. Elias diz assim, tá pouco, desce. Meu irmão, que pastor chato, velho. Por que não pediu logo de uma vez? Por que não chamou logo 12 caras? Foi de 4 em 4. Desce de novo. Desceram. De novo. 4 jarras de água. Derramou. Elias, ele vai investir o tempo dele, não foi na oração, foi na preparação do altar do Senhor. E fora isso, Elias, para que o céu se abrisse, ele vai entregar aquilo que é de mais precioso para o povo naquele momento, que era água. Você quer que o Senhor abençoe sua casa? Você quer que o Senhor abençoe sua família? Você quer? Então traga algo precioso e coloque no altar do Senhor, que você vai ver a mão do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre o seu negócio. E entregue algo precioso, meu irmão. Não foi meio litro, foram 12 cântaros de água. O altar estava preparado, irmão? Estava ou não? Estava. Estava esborrando de água? Tinha esborrado água. Tinha esborrado água, irmão? Tinha. Aí lá vem Elias agora. O altar está preparado. Agora, olha o acesso. Olha a oração de Elias, irmão. Irmão, eu forcei o texto para ver se essa oração demorava, Suzane, mais de 1 minuto. Não consegui fazer. Porque os profetas de Baal oraram pela manhã até a tarde, quer dizer, até o meio-dia, sim ou não? Aí vem Elias, olha a oração de Elias. Na hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar, versículo 36, acompanha aí, 36. Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo, e que diz que todas essas coisas, e que fiz todas essas coisas por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que esse povo saibam que tu, o Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto. Quanto tempo de oração? Menos de 1 minuto. Mas quanto tempo de altar reparado? O dia inteiro. Repare o altar. Repare o altar da sua vida. Clame que Deus vai responder. Quem recebe essa palavra? Entendeu a senha de acesso ao coração de Deus por Elias? Altar reparado. Sim ou não? Altar reparado. Entendeu que Deus, ele já vai falar para Salomão: Salomão, o acesso ao meu coração. Oxi, não quer voltar não, é? O acesso, vai sinto mesmo. O acesso ao meu coração, você tem. Qual é o acesso? Qual é o acesso? Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se arrepender dos seus maus caminhos. Essa é a senha, meu irmão, para o coração de Deus. Esse é o acesso ao coração de Deus. Esse é o acesso ao coração de Deus. Quem sabe você está aqui precisando da ação do Senhor sobre a sua vida. Quem sabe você está aqui nesse culto precisando da ação do Senhor sobre alguma área da sua vida. O Senhor está trazendo para você, mostrando para você o acesso. Agora, sabe o que é que Deus quer de você? Uma reação. Sabe o que é que Deus quer de você? Uma reação. Sabe o que é que Deus deseja de nós nessa noite? Uma reação. Qual é a reação? Qual é a reação? Qual é a reação, pastor? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar,
orar, me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos. Está vendo aí? O que importa é isso. É isso daí. Então, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha o protocolo, irmão. Olha o acesso. Vocês lembram quando Jesus estava lá em Cafarnaum, aquela história? Que ele estava na casa e que 4 amigos vêm com um paralítico, sobem no telhado da casa, cerram o telhado da casa. Jesus está ali dentro da casa, ensinando, e os caras descem o paralítico. Lembra dessa passagem? Jesus devendo o paralítico descer, irmão, os caras descendo ali com a corda, desceu o paralítico, desceu. Jesus olha assim, diz assim: meu irmão, os caras serraram, os caras fizeram algo que ninguém pensou. Muita gente ali. Aí Jesus diz assim: filho, perdoados estão os seus pecados. Eita, meu irmão, perdoados estão os teus pecados. Lembre que o que foi que fez com que os fariseus ali naquele momento, mais uma vez se revoltassem contra Jesus, não foi porque Jesus curou aquele cara. Foi porque Jesus curou? Foi? Não. Porque se aqueles caras descem o paralítico e Jesus diz assim: filho, você está curado, a tua fé te salvou, vai em paz. O que era que tinha acontecido? Um grande milagre. Um grande milagre, mais um grande milagre, mais um grande milagre. Mas não, os fariseus ficariam calados. Mas quando Jesus diz assim: filho, perdoados estão os seus pecados. Pronto, aí os caras enlouqueceram. Os caras vão pensar: quem é esse que pode perdoar pecados? Se só Deus pode perdoar pecados. Pode ter pessoas aqui nessa noite que ainda não entenderam o poder do perdão. O poder do perdão liberta. Por isso que a senha que Deus ele vai liberar para Salomão diz assim: e se arrepender dos seus maus caminhos. Sabe o que é isso? Pedir perdão. Porque o perdão de Deus cura, porque o perdão de Deus liberta, porque o perdão de Deus abre portas, porque o perdão de Deus libera acessos, irmãos. O perdão de Deus constrói um novo e vivo caminho. O perdão de Deus constrói um novo e vivo caminho. Filho, perdoados estão os seus pecados. Porque se Jesus não perdoasse pecados, simplesmente liberasse a palavra de cura, irmão, poderia ser que aquele homem ficasse paralítico de novo. Ele ia fazer as armadas dele para lá, podia acontecer tanta coisa, podia ficar paralítico, podia ou não podia? Podia. Mas naquela hora, o coração dele é transformado. Perdoados estão os teus pecados. Ele recebe o acesso. Perdoados estão os seus pecados. Perdoado. Aí Jesus disse: agora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Aí vem a parte mais fácil. Fácil para Jesus, Para a gente nem perdoa pecado, nem cura ninguém. Mas Jesus faz os dois. Então, levanta, filho, toma a tua maca. Vai andando, volta para tua casa, volta na paz, volta na bênção, volta na bênção, volta na paz. E aquele homem voltou, dando glórias a Deus, dando glórias a Deus. Olha o poder do perdão. E Deus já tinha dito lá atrás: se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e o quê? E sararei a sua terra. Vou sarar a sua terra. Esse é o protocolo de acesso. Esse é o protocolo de acesso. O que é que Deus espera de você hoje? Uma reação. Uma reação a quê? Se você precisa pedir perdão, que você peça o perdão. Se você não entregou o seu coração a Ele, que você possa entregar o seu coração a Ele. Se você precisa reparar o altar, que você repare o altar da sua vida. Que você precisa entender de uma vez por todas, que não é pelo muito falar, mas é pelo quebrantar o coração. O que é que move o coração de Deus? Um coração contrito e quebrantado. Sim ou não? Isso daí o Senhor não despreza. O que era que fazia com que o sumo sacerdote entrasse no santo dos santos e não fosse fulminado? O que era? Porque qualquer um que entrasse no santo dos santos e não tivesse o acesso de Deus. Qual era o acesso de Deus? O sumo sacerdote entrava com o sangue de touro nas mãos, pelo pecado dele. Primeiro ele aspergia o sangue pelo pecado dele.
E aí ele não era fulminado. Porque quando o Senhor enxergasse ali, não ia enxergar o pecado do sumo sacerdote. Ia enxergar que ele estava o quê? Que ele estava o quê? Com a senha de acesso na mão. Qual era? O sangue. Aí derramava o sangue do touro sobre o pecado dele. E depois derramava o sangue do outro animal pelo pecado do povo. O que era que fazia com que o sumo sacerdote não fosse fulminado? O sangue. O sangue. Porque qualquer um desavisado que entrasse, passasse pelo véu do templo, entrasse no Santo dos Santos, era fulminado. Por quê? Porque entraria o quê? Sem o acesso. Qual é o acesso que nos leva a Deus? Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito dele. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, é Ele. Ele é o acesso para que eu e você possamos chegar no coração de Deus. Não é pela nossa força, não é pelo que a gente faz, não é pelo que a gente fala, é por Jesus. É por Jesus. É por Jesus. Ele nos dá o novo e vivo caminho, né? Tem uma música antiga também que a gente canta, né? Fala sobre isso, sobre o novo e vivo caminho. Que novo é o caminho? É o caminho que foi Jesus que trilhou, foi Jesus que abriu esse caminho. O sangue dele derramado na cruz, para que eu e você pudéssemos reconhecer que nós, na nossa condição de pecadores, e precisamos da graça do nosso Deus, e sermos perdoados por Ele, porque tudo acontece a partir de quê? Do perdão, meu irmão. Tudo vai acontecer a partir do perdão. Tudo vai acontecer a partir do reconhecimento de quem eu sou, de como eu estou e como eu preciso viver. Sabe como é que você precisa viver? De acordo com os princípios da palavra do Senhor. O protocolo foi lançado, irmãos. O acesso já foi liberado. Agora é com você. Que Deus te abençoe. E que você possa entender como acessar o coração de Deus. Lembre, não é por coisas mecânicas. Algo que brota do nosso coração. Estou lembrando de mais um acesso. Posso contar? Lembrando de mais um acesso. Posso contar, irmão? O que foi que moveu Jesus a parar na entrada de Jericó? Quando o mendigo cego Bartimeu clamava. O que foi que fez com que Jesus parasse? Muita gente estava gritando também. Aí o cego Bartimeu vai dizer o quê? Jesus, Filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim. Opa, Jesus para. Opa, peraí. Como? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para. Quem é esse cara? É um mendigo, é um cego. Bora, Jesus, bora. Muita gente aqui, aperreio da fera, calor da pega. Bora, Jesus, bora. Não, bora nada. Chama ele. Chama esse menino. Chama. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meu irmão, o cego quebrou a banca, sim ou não? Ninguém tinha dito isso, mas o cego reconheceu. Ei, esse daqui é diferente. Jesus, filho de Davi, tu que és o descendente de Deus, o rei dos céus, descendente do rei da terra, que veio do céu, debaixo de uma promessa. Porque lembre que lá em Isaías capítulo 61, eu vim para trazer vista aos cegos, para apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. Olha, Bartimeu vai dizer assim: esse daí, ele veio do céu, descendente de Davi, esse é o Messias, tem misericórdia de mim. Jesus diz assim: vá, filho, vá lá. Você precisa de quê mesmo? Quer ser curado? Receba aí a sua cura, receba aí a sua vista. Ele adorou Deus de uma forma, adorou a Jesus de uma forma diferente. Pastor, se eu disser isso hoje, irmão, você pode dizer isso, você pode ter uma palavra parecida, uma adoração parecida com a de Jairo, você pode reparar o altar como Elias, você pode se preparar como Esther. A grande questão é: arrependa-se, deixe as suas coisas de pecado para trás, viva uma vida santa. Sabe o que é que vai acontecer? Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem toma porta dessa palavra? Fica de pé para a gente adorar o Senhor. Declare: Ele é o Senhor.